Bom dia, para ver e ouvir, está no ar o Jornal da Manhã, edição de sexta-feira, 5 de abril de 2019. O seu informativo matinal que tem como missão deixá-lo a par de toda a atualidade informativa logo às primeiras horas do dia. Um bom dia especial para si, caro telespectador que nos acompanha deste vasto e belo Moçambique. Hoje o tempo em todo o país terá um comportamento quase que similar, apesar de na zona norte haver alguma possibilidade de ocorrência de chuva fraca com alguma trovoada. Apesar disso, o céu estará limpo em quase todo o país, com momentos de céu também muito nublado. Mas vamos atualizar as temperaturas máximas e mínimas para as 24 horas deste dia 5 de abril, aqui na tela. Já temos a informação do tempo disponível. Começamos mesmo pela zona norte do país. Xinga vai registrar uma máxima de 25 e uma mínima de 12. Esta aqui é a cidade mais fresca. Pemba vai registrar como temperatura máxima 31 e 21 de mínima. Nampula vai registrar uma máxima de 31 e uma mínima de 20. Para esta região do país já há possibilidade de aguaceiros ou chuvas fracas, acompanhadas por vezes por trovoadas a norte das províncias do Niassa e Cabo Delgado. Há também possibilidade de ocorrência de vento de suoeste a nordeste, fraco a moderado. Enquanto isso, na zona centro do país, falamos de Tete, Sofala, falamos também de Chimoio e Zambésia. As capitais provinciais Tete, Quelimane, Chimoio e Beira. Para Tete temos a máxima de 33 e uma mínima de 22. Esta é a cidade mais quente do país e é também a mais quente nestas 24 horas. Para Quelimane temos uma temperatura máxima de 31 e uma mínima de 23. Chimoio, 28 e 17 são as temperaturas máxima e mínima respectivamente, e Beira, na província de Sofala, vai registrar uma temperatura máxima de 30 e uma mínima de 22. Nesta região do país há a possibilidade de céu pouco nublado, localmente muito nublado, na província de Manica. Possibilidade de chuva fraca na província de Manica, vento de sudeste a nordeste fraco a moderado, soprando por vezes com rajadas. É este então o comportamento do tempo que se espera para estas 24 horas na região central do país. Na região sul do país falamos de Gaza, Inhambane e Maputo. Na cidade de Xai-Xai, 29 de mínima e, aliás, máxima e 21 de mínima. Inhambane vai registrar uma máxima de 21 e uma mínima de 23. Maputo, finalmente, vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 20. Atualizamos assim o tempo aqui no seu informativo matinal, o Jornal da Manhã. Vamos passar para a atualização das notícias. O Banco Africano de Desenvolvimento vai desembolsar 1,7 milhões de dólares norte-americanos para apoiar de forma direta Moçambique neste âmbito dos estragos que assolaram a zona centro do país, com destaque para a cidade da Beira. Para a recuperação das infraestruturas no geral, o BAD vai doar para Moçambique, para Zimbábue e Malawi, que também foram afetados pelo ciclone Idai, um montante de 100 milhões de dólares norte-americanos, sendo que a maior parte será investido na cidade da Beira, que é a mais afetada pelo ciclone. Representantes do Banco Africano de Desenvolvimento, recebido esta quinta-feira em Maputo pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. A visita enquadra-se no âmbito de ações de solidariedade devido às vidas humanas perdidas com a passagem do ciclone tropical Idai, que abalou o centro do país e devastou por completo a cidade da Beira. Depois de conversações com o estadista moçambicano, o vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Mateus Magala, avançou que para necessidades imediatas das vítimas do Idai, o BAD vai disponibilizar 1,7 milhões de dólares em forma de donativo ao governo moçambicano. Na mensagem do presidente Adesina tinha praticamente três partes. A primeira parte era o que nós podíamos fazer como apoio imediato, e assim nós disponibilizamos 1,7 milhões de dólares para o apoio imediato de emergência, para o que podemos contribuir de imediato. E que nós estaremos prontos para, portanto, caminhar juntos até vermos as vidas restabelecidas e a vida normal de volta.
e para a reconstrução das infraestruturas danificadas pelo Idai e inundações em Moçambique e nos países que também ressentiram os efeitos das calamidades naturais. O BAD vai alocar 100 milhões de dólares, sendo a cidade da Beira a que deverá ter maior parte do valor. Nós queremos participar grandemente na reconstrução. Isso, e como sabe, somos um banco de desenvolvimento, portanto a nossa missão é de longo termo. E então achamos que a melhor coisa não é só reconstruir as vidas, mas também continuar a desenvolver o país e a África. É por isso que os 100 milhões vão focalizar-se na reabilitação da infraestrutura, mas também queremos erguer nova infraestrutura. Tem uma nova abordagem. O corredor da Beira, por exemplo, é um corredor regional e que nós certamente gostaríamos de vê-lo, né, modernizado e mais resiliente para que possa tramitar as atividades econômicas da região. A região central do país, com destaque para o corredor da Beira, é tido como espinha dorsal para a movimentação de pessoas e bens ao longo dos países da Interland. Daí a necessidade de garantir a reposição de infraestruturas básicas e resilientes com vista ao rápido desenvolvimento da região austral. Ainda no âmbito da reconstrução após o IDAI, o Governo e parceiros de cooperação criaram um gabinete de reconstrução da cidade da Beira e outras zonas afetadas pelo ciclone. Os parceiros de cooperação garantem que vai ser feita a reconstrução com base nas melhores condições de qualidade possíveis, mas adiantam que é prematuro avançar com valores que serão necessários para concluir o processo. Foi nesta sala do Ministério das Obras Públicas e Habitação que o respectivo ministro, João Machatine, recebeu os parceiros de cooperação econômica do país, nomeadamente a União Europeia, o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Mundial e as Nações Unidas, com o intuito único de criar o gabinete de reconstrução das zonas afetadas pelo ciclone Idai, mas sobretudo da cidade da Beira, que ficou totalmente destruída pela intempérie. Os termos de referência para o programa de reconstrução pós-calamidade já foram apresentados na última sessão do Conselho de Ministros e esses termos de referência foram aprovados. Estamos nesta fase a criar, portanto, o gabinete de reconstrução pós-calamidade na região centro e uma parte da região sul do país, mais concretamente em Inhambane. Portanto, acreditamos que é com este gabinete que nós poderemos, portanto, ter toda a informação daquilo que se passou, do ponto de vista do levantamento dos danos, o seu impacto orçamental e a sua estratégia de recuperação. Apesar de se considerar prematuro adiantar o valor necessário para a implementação do plano de reconstrução, os parceiros de cooperação garantiram que serão respeitados os padrões internacionais de qualidade, pois há vontade política para o efeito. Estamos ainda na fase de emergência, mas é importante já estabelecer os mecanismos, ativar os mecanismos necessários para dar essa resposta para a reconstrução. Isto é o trabalho que já foi começado pela parte da comunidade internacional, sobre a base do mecanismo PDNA, de avaliação de necessidades pós-desastre, dos nossos compromissos entre parceiros, e nomeadamente parte das Nações Unidas, do Banco Mundial, também do Banco Africano de Desenvolvimento e a União Europeia. Portanto, o objetivo da reunião era pormos à disposição do governo de Moçambique, manifestar toda a nossa disposição e vontade de trabalhar juntos para ter uma resposta eficaz e uma conferência internacional que consiga dar esta resposta a todos os desafios e as necessidades de reconstrução do país. Para além da implementação do plano de reconstrução da Beira e outras zonas afetadas pelo ciclone Idai, o gabinete ora criado será responsável pela mobilização de apoio internacional, a começar pela realização da Conferência Internacional de Doadores a ter lugar na cidade da Beira. Porque várias obras estavam em curso quando o ciclone Idai afetou a zona centro do país, com particular destaque para a cidade da Beira, o governo vai renegociar os contratos com as empresas que estavam a levar a cabo estas obras depois do ciclone. Escolas e casas, hospitais e pontes, estradas, enfim, uma cidade inteira arruinada
é a cidade da Beira, após a passagem do ciclone Idai, que eliminou também algumas obras em andamento, não só nesta região, e como noutros pontos da zona centro do país. E, contudo, o governo garante que de tudo fará e para reconstruir as zonas afetadas, e um dos primeiros passos a serem tomados é a renegociação de contratos e com empreitadas cujas obras foram interrompidas e pelo impacto do ciclone Idai. Enquanto ainda decorrem as ações de resposta e de assistência humanitária, torna-se necessário assegurar uma recuperação célere do tecido social e das atividades produtivas nas áreas afetadas, bem como a reabilitação e reconstrução acelerada das infraestruturas económicas e sociais afetadas, daí a necessidade de um programa de reconstrução. Em relação aos montantes que haviam sido inicialmente contratados, porque se trata de eventos que estavam fora da previsão inicial que foi feita a quando da determinação dos custos dessas empreitadas. Mas em termos da sua intervenção, sim, elas vão ser abrangidas. Um dos primeiros contratos a ser renegociados é o que diz respeito à construção da Estrada Nacional número 6, que estava prestes a ser inaugurada. Enquanto os processos de reconstrução da cidade da Beira e também de outras partes da zona centro do país afetadas pelo ciclone Idai tomam parte, as ações de solidariedade não param e desta vez a Escola Secundária Pré-Universitária 25 de Setembro em Quilimane procedeu na última quinta-feira a entrega de vários donativos para prestar apoio às vítimas do Idai. O donativo é constituído por vários bens e que foram arrecadados pela direção da escola numa contribuição de funcionários e estudantes daquele estabelecimento de ensino na cidade de Quilimane. Durante a entrega de donativo, o diretor da Escola Secundária Pré-Universitária 25 de Setembro, José Martinho, disse que a situação que está sendo vivida na região centro do país e não só, choca a qualquer um dos moçambicanos. Daí a contribuição e para poder minorar o sofrimento de quem mais precisa. Nós, quando vimos aquela situação que se deu na Beira, a comunidade escolar sentiu bastante e achou que por bem tínhamos que também fazermos parte do movimento que se desencadeou em termos de apoio às vítimas do ciclone Idai. Eu constituo por que é assim. Este donativo constitui por roupa, sapatos, um pouco de farinha e material escolar. Provém dos funcionários, do aluno, provém da comunidade escolar, estudantes, professores, funcionários, incluindo a escola da Sinapura, a escola primária completa da Sinapura, que também fez a sua parte. O diretor distrital da Educação, Juventude e Tecnologia de Quilimane, Rijone Bombino, disse que para além da escola secundária, várias outras escolas e também fizeram a sua contribuição, que será entregue ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC. Secundária 25 de Setembro, a escola primária de Sinapura juntou este donativo que, de certo modo ou de forma significativa, vai aliviar o sofrimento dos nossos concidadãos. Por isso, nós queremos agradecer aos alunos, queremos agradecer aos professores, queremos agradecer a todos os funcionários, todos aqueles desta escola que, de forma, portanto, abnegada, conseguiram tirar parte dos seus bens, portanto, para apoiar aos nossos irmãos. Eu sinto que o movimento iniciou, esta quantidade de produto e de donativo vai se juntar a outra quantidade que está no serviço distrital, uma quantidade significativa, portanto, das escolas secundárias, escolas primárias e do próprio serviço distrital. Vamos juntar e amanhã vamos entregar ao Instituto de Gestão de Calamidades para ser encaminhado às pessoas beneficiárias. Esta foi a primeira escola a fazer publicamente a entrega de donativos às vítimas das cheias e também do ciclone Idai na cidade de Quilimane.
Avançamos com outras matérias. Agora vamos falar das eleições gerais marcadas para 15 de outubro deste 2019. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karim, garante que está tudo pronto para o arranque do processo de recenseamento eleitoral a 15 de abril, mesmo nas zonas afetadas pelo ciclone Idai. A Comissão Nacional de Eleições garante que o processo de recenseamento eleitoral vai mesmo arrancar no próximo dia 15 de abril, depois de ter sido adiado na sequência da passagem do ciclone Idai na zona centro do país. A garantia foi dada esta quinta-feira e pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karim, durante o seminário de formação de formadores dos observadores das eleições gerais. E Karim diz estar tudo pronto para o arranque, mesmo nas zonas afetadas pelo ciclone Idai. Neste momento as condições são difíceis, mas é por isso que nós estamos no terreno a fazer o trabalho de levantamento das alternativas possíveis. Quanto ao registro dos observadores, Abdul Karim diz que o processo ainda não iniciou. No passado vimos que os observadores, infelizmente, apareciam na última hora e apareciam mais para fazer a observação do dia da votação. Mas a observação tem que ser do processo todo. A partir do dia que o chefe de Estado anuncia as eleições gerais, então aí está aberto o processo eleitoral e as organizações devem, portanto, começar a fazer a observação. Estamos a entrar para o período de recenseamento. O período de recenseamento é um período crucial e é um período que merece, de facto, uma observação muito bem orientada. No que diz respeito ao orçamento da realização das eleições, o presidente da Comissão Nacional de Eleições diz que mantém os 14 mil milhões de meticais. E neste processo de eleições gerais, pelo menos 5 mil observadores nacionais farão parte do processo. A iniciativa visa garantir uma transparência e integridade do mesmo. Neste momento está a decorrer a formação de formadores que irão capacitar os 5 mil observadores que estarão em todo o país a monitorar o processo eleitoral. Estão nesta sala representantes de 8 organizações da sociedade civil com o objetivo de formar formadores para a observação do recenseamento eleitoral que vai decorrer entre os dias 15 de abril a 30 de maio. Para Adriano Novunga, representante da Juventude, Liderança e Políticas de Desenvolvimento, a formação vai garantir maior integridade e transparência das eleições. Este ano vamos mobilizar um contingente de observação eleitoral jamais visto neste país. Vamos mobilizar 5 mil observadores. Isso é um marco, tanto em Moçambique como em África. E a ideia é assegurar que tenhamos, não em todas as mesas, como pode compreender, mas possamos ter uma amostra o mais representativa possível ao nível nacional, por forma que possamos dizer, desta vez, estaremos em condição de dizer e sair daquela frase que se costuma dizer que, olha, houve fraude, mas não altera os resultados. Queremos eliminar essa parte, poder quantificar, tendo havido quanto é que foi essa fraude e o quão ela teve o peso ou não na determinação do resultado do vencedor e do vencido. A delegação da União Europeia diz que o programa foi desenhado em 2018 e vai custar mais de 600 milhões de meticais. Este programa foi iniciado em abril do ano passado e consiste num apoio de mais de 600 milhões de meticais, tal como acordado entre a União Europeia e a cooperação austríaca para o desenvolvimento com o governo de Moçambique. Este programa reconhece o papel da sociedade civil nos processos eleitorais e visa apoiar o vosso trabalho e das organizações eleitorais. A formação de formadores para a observação do recenseamento eleitoral tem a duração de 4 dias. Momento para olhar para o mercado financeiro, concretamente para a informação cambial das principais moedas transacionadas no mercado financeiro de Moçambique, para além do metical. Realização aqui na tela, o câmbio do dia. Temos aqui o dólar, euro e rand, que são as principais moedas transacionadas no nosso mercado financeiro. A compra, o dólar está a 63,42 e a venda a 64,62. O euro está a 71,4, a compra e a venda a 72,38.
O rand, por sua vez, está a 4,48 à compra e 4,57 à venda. Esta é a informação cambial das 24 horas de hoje. Momento para um brevíssimo intervalo no Jornal da Manhã. Não perca no segundo bloco, porque estamos na Semana da Mulher. Vamos analisar aqui as ações para o empoderamento, também para o estabelecimento de uma sociedade moçambicana com igualdade de género. Não saia daí, até já. Seja bem-vindo à segunda parte do Jornal da Manhã. É já domingo que se celebra o Dia da Mulher Moçambicana, o dia 7 de abril. E este é o nosso tema, sobretudo no que toca ao empoderamento da mulher, no nosso espaço de entrevista de hoje em questão. Pois bem, temos em estúdio o Sr. César Neves, que é da Gender Links, uma organização que luta pela igualdade de género. Sr. César, muito bom dia. Por muitos anos, o dia 7 de abril tem sido marcado por discursos orientados ao empoderamento da mulher. A questão é, quem é que deve promover esse empoderamento? Muito bom dia e agradecer essa oportunidade. Bom, indo direto à questão que me coloca. Quem deve empoderar esta mulher? O empoderamento da mulher é a todos os níveis, por todos nós e a todos os níveis, desde a família, a sociedade, nas escolas, nas comunidades, em todos nós. Aí teremos uma sociedade onde mulheres e homens participam e tomam decisões que impactam nas suas vidas, quer públicas ou privadas, né? Para tal, a mulher em si deve ser capaz, por mérito próprio, de ter autoestima, autoconfiança para se empoderar. Isso vai incluir conhecer os seus direitos, os seus deveres, que se consubstanciam em ter acesso à educação, formação, informação, acesso e uso e apropriação dos recursos. Então, é a responsabilidade de todos nós. Não podemos dizer claramente quem é que deve ser, mas é por todos nós e a todos os níveis. E que desenvolvimento tem visto nesse âmbito de empoderamento da mulher quanto no que toca à igualdade de género no país? Temos observado um desenvolvimento assinalável. Se nós formos a olhar para a nossa Constituição da República, se nós formos a olhar para as políticas, leis, vemos que de certa forma promove este empoderamento da mulher, né? Se nós falarmos mesmo das leis e políticas, podemos ver que temos tido ganhos no empoderamento da mulher. Então, temos um quadro legal suficiente e bom que promove a igualdade de género. E falando mesmo de políticas e leis, o sistema de representatividade por cotas, por exemplo, né, tem favorecido bastante para o empoderamento da mulher. Temos visto as mulheres nas diferentes posições de liderança, principalmente na função pública, embora também possamos ver também em algumas posições econômicas, posições de influência, e isso tem conferido ao país um reconhecimento ao nível da África Austral. Aqui na parte sul do país, aliás, nos centros urbanos, o empoderamento da mulher tem-se verificado um pouco mais fácil, mas um pouco mais para as zonas rurais tem-se verificado um pouco mais de dificuldade. Que estratégias devem ser empoderadas para levar esta mulher do campo e lhe mostrar que ela, afinal, tem os mesmos direitos que o homem? Sim, esse realmente tem sido um grande desafio, porque, como bem disse, nas zonas rurais, nas zonas recônditas, ainda o sistema, as culturas estão muito enraizadas, então tem-se verificado este retrocesso.
mas a estratégia que deve ser usada é mesmo trabalhar principalmente com as lideranças locais, que são as pessoas influentes, que são mais ouvidas, é mesmo criar fóruns próprios de debate, consciencialização e capacitação de toda a comunidade rural, para que tome a peito que esta mulher já não é aquela mulher que deve ser submissa, mas que deve ter mesmos direitos com os homens. Então, a capacitação, a sensibilização com todas as pessoas influentes no nível das comunidades. Então, essa tem sido uma grande estratégia. A Gender Links é uma organização não governamental que também faz esses trabalhos de sensibilização nas zonas mais recônditas quanto nas cidades. E qual é que tem sido o impacto desses trabalhos de sensibilização? O impacto, podemos avaliar, tem sido um impacto bastante positivo, porque já temos notado alguns avanços, principalmente nas raparigas jovens que já têm voz, já sabem, já têm autoestima, já têm autoconfiança, resultado desta capacitação. Então, temos notado resultados bastante positivos e avançados. Bem, o mundo agora parece estar a ser gerido por agendas globais. Falamos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que substituíram os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E dentro desses objetivos nós temos o Objetivo 50 por 50, aliás, que quer o estabelecimento de direitos 50 por 50, ou seja, igualdade de direitos entre homens e mulheres. Acha que Moçambique tem capacidade para até 2030 estabelecer uma sociedade igualitária em termos de direitos? Sim, como bem disse há pouco tempo, Moçambique tem sido reconhecido a nível da África Austral e de outros países, porque tem registrado avanço na igualdade de gênero. Só para dar um cheirinho, um pequeno exemplo, podemos olhar, por exemplo, a nível da Assembleia da República, já estamos a cerca de 40% da representatividade da mulher, e que isso coloca Moçambique numa posição reconhecida ao nível da África Austral, ao nível da SADC. Mas devo dizer também que há um desafio, se formos a olhar para a governação local. Estou a falar das autarquias, onde, por exemplo, temos 53 autarquias. 53 autarquias, das 53 autarquias, apenas 6 que são lideradas pelo gênero feminino. Então, aqui, ao nível da governação local, temos ainda um desafio. Mas noutros pontos, temos registrado avanço e acreditamos que até 2030 o cenário possa se inverter. Temos agora as eleições gerais em outubro, que acreditamos nós, com o trabalho que a Agenda Links está a fazer com as lideranças femininas, com os partidos políticos, no sentido de promover a mulher para as posições políticas. Acreditamos nós que o cenário vai melhorar bastante, porque ainda temos um tempo suficiente em que os partidos políticos, as lideranças, as ligas femininas dos partidos políticos poderão indicar as mulheres para ocupar posições que possam responder a estes desafios de 50-50. Então esperamos bastante que a indicação dos membros, dos deputados para as próximas eleições venham responder e dar um avanço em termos percentuais para este grande objetivo de desenvolvimento sustentável. Algumas vozes têm dito que esta questão do empoderamento da mulher, pela forma como tem sido levada a cabo, um dia talvez será necessário que se tomem as mesmas medidas para empoderar o homem. Qual é o seu comentário neste aspecto? Devo dizer que pela natureza o homem já está empoderado. Já está empoderado, simplesmente. O meu comentário nesse sentido é que partilha
esse empoderamento que já o homem tem, partilha com a mulher para que também a mulher se sinta no lugar e na posição de tomar as decisões necessárias aonde estiver. Há vários desafios e em Moçambique, o que é que pode atrapalhar efetivamente para o cumprimento do objetivo 50 por 50 até 2030? Bom, até este momento, o que pode atrapalhar o desenvolvimento 50-50, o sistema 50-50, até este momento não vejo nenhum entrave. É claro que falei aqui das políticas e leis, e as políticas e leis são implementadas pelo homem, né? Quer dizer, pelo homem, entanto que é ser humano e suscetível de haver transgressão. Não cumprimento dessas medidas, dessas leis, dessas políticas. O que vejo neste momento que possa atrapalhar é apenas o não cumprimento dessas políticas, dessas leis e não cumprimento, por exemplo, do sistema de cotas que está sendo estabelecido. É o único entrave, mas não havendo essa questão, ultrapassando essa questão, havendo o cumprimento das leis e políticas, nada possa impedir que até 2030 possamos na situação de 50-50. E a questão das barreiras culturais não vai chegar a atrapalhar? É um desafio, como bem disse, e estamos a trabalhar no sentido de tentar limar essas barreiras, de minimizar essas barreiras. Pode ser um entrave, sim, mas estamos a perceber pouco a pouco que esta situação está sendo ultrapassada. Como disse, olhando para as percentagens que aqui enumerei, que já estão sendo ultrapassadas, pelo menos ao nível do Parlamento, ao nível das questões econômicas. Se formos a ver, mais mulheres têm se dedicado mais às atividades econômicas, então isso aí vai impulsionar e vai vencendo estas barreiras barreiras culturais enraizadas na comunidade. Então, as gerações mais novas vão aprendendo com as pessoas mais velhas que, afinal de contas, é preciso mudarmos o sistema. Muito obrigado, Sr. César Neves. Estivemos aqui a conversar sobre o empoderamento da mulher e também a igualdade de direitos, porque estamos na Semana da Mulher. É já domingo, dia 7 de abril, que se celebra o Dia da Mulher Moçambicana. Muito obrigado por tê-lo aqui mais vezes. E o Sr. César Neves destacou aqui, em algum momento, que Moçambique está num bom caminho para o cumprimento da Agenda de 2030, homens e mulheres com igualdade de direitos, o chamado 50 por 50. E assim fizemos o nosso espaço em questão de hoje. Pois bem, vamos avançar para um brevíssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Seja bem-vindo à terceira parte do Jornal da Manhã. Acerte o seu relógio, são 8 horas e 44 minutos em Moçambique. Momento para analisar as capas dos jornais que estão em circulação nesta manhã de sexta-feira, dia 5 de abril de 2019. Começamos com o Mediafax, que destaca aqui a questão do recenseamento eleitoral. O antitítulo diz: recenseamento eleitoral deve arrancar dia 15, mas as condições são difíceis. Abdul Karim, o presidente da CNE, diz que o órgão que dirige está a mapear as zonas à busca de alternativas possíveis. Aqui o Mediafax a destacar a questão do recenseamento eleitoral, que apesar de todas as contestações que vieram do lado da Renamo, vai arrancar mesmo no dia 15 de abril. Vamos avançar para uma outra capa, nomeadamente a capa do jornal O País, e ver o que é que nos traz para esta manhã de sexta-feira. O País destaca cá acima: BAD desembolsa 100 milhões de dólares para a reconstrução pós-Idai em 3 países. Fala de Moçambique, Malawi e também Zimbábue. Aqui, Esperança Bias substitui Comiche na Comissão Parlamentar do Orçamento, isto porque Inês Comiche é o presidente do Conselho Autárquico da cidade de Maputo. Lá mais para o canto, polícia sem pista dos raptores do empresário em Maputo. O rapto aconteceu ontem, aliás, aconteceu antes de ontem e foi noticiado ontem.
Como o grande destaque, vem aqui encurtado o prazo de candidatura às presidenciais. O Parlamento encurta de 120 para 75 dias o prazo de submissão de candidaturas a Presidente da República devido ao início tardio do processo de recenseamento eleitoral na sequência do ciclone Idai e inundações no centro do país. Aqui, mais abaixo, mais de 262 mil alunos ficaram sem aulas na zona centro devido ao ciclone Idai. Atualizamos assim as nossas capas de jornais aqui de Moçambique, que você pode acompanhar ou pode comprar um e lê-lo de forma a se inteirar melhor das notícias que aqui trouxemos em forma de resumo. Avançamos com as notícias. O Serviço Nacional de Imigração garante que ainda não há movimento fora do comum na fronteira de Ressano Garcia de moçambicanos que regressam ao país por temer atos xenófobos que voltaram na África do Sul. O habitual encontro das quintas-feiras com os órgãos de comunicação social e para fazer o balanço semanal das atividades desenvolvidas por esta instituição, o Serviço Nacional de Imigração garante que ainda não resistiu à saída em massa na fronteira de Ressano Garcia de moçambicanos a fugir de atos de xenofobia na vizinha República de África do Sul. O porta-voz de Sename explicou na ocasião que até o momento está tudo normal nas fronteiras com a África do Sul. Em relação a Ressano Garcia, até houve uma ligeira subida do movimento migratório nos últimos dias do mês de março. Até agora está estável o movimento, não sabemos qual vai ser o comportamento nos próximos dias. Neste momento, ainda de acordo com o porta-voz do Sename, o único fluxo migratório nas fronteiras com a África do Sul é de pessoas nacionais. Neste momento, ainda de acordo com o porta-voz do Sename, o único fluxo migratório nas fronteiras com a África do Sul é de cidadãos nacionais que se deslocam para aquele país vizinho e para fazer compras ou turismo. Nos primeiros 3 meses do ano 2019, o Sename registrou a nível nacional um movimento migratório global de 1.366.534 viajantes de diversas nacionalidades, dos quais 594.412 entrados e 771.122 saídos, contra 1.728.615 de igual período do ano 2018, o que representa uma redução em 21%. Refere-se que nos últimos dias tem-se registrado atos de xenofobia na África do Sul, onde as maiores vítimas são cidadãos de raça negra, incluindo moçambicanos. Saímos de Maputo e vamos para Portugal, onde realizou-se um concerto solidário que angariou 300 mil euros para ajudar as vítimas do ciclone Idai em Moçambique. Moçambique vive um drama que será impossível esquecer, e pelo menos para quem já sentiu na pele. António Maposse recorda o dia da tragédia e como se fosse hoje. As paredes da casa caíam, a minha família gritava: "E pai, pai, onde posso esconder-me? Onde posso esconder-me?" E eu olhava sem poder fazer nada. As memórias não se pagam, mas é preciso seguir em frente. Em Portugal, não se sentiu a devastação provocada pelo ciclone Idai. Ainda assim, abriu-se uma enorme corrente de solidariedade. E terça-feira à noite, cantou-se para angariar fundos para Moçambique. A tentar ligar. Tenho para mim que apesar de não... E sexta-feira, juntam-se outros músicos, entre eles o pianista Mário Lanjinha, e para dar a música e conseguir dinheiro para apoiar quem mais precisa. Em Moçambique, onde a música não chegou, há mais de 1.500 casos de cólera confirmados e ainda que a maioria não inspire cuidados. Há vítimas mortais a lamentar e o trabalho de reconstrução, de renascimento, está ainda no princípio. As vacinas já chegaram e o programa de vacinação está na ordem do dia. Mas para a população há outras prioridades. O que precisamos agora é de comida. Não temos comida aqui, é muito duro. É como se não estivesse a ser um bom pai. É como se não fosse um bom pai para eles. É muito difícil. E só em Moçambique, e de acordo com números oficiais, há já mais de 500 mil de mortos, mas o número vai ainda aumentar. As autoridades
apoiadas por organizações internacionais e procuram apoiar as populações. Mas com estradas e pontes destruídas, os desafios são enormes. Mais um show solidário para ajudar as vítimas do ciclone Idai terá lugar, e desta vez na cidade de Maputo, e vai juntar músicos moçambicanos, angolanos e portugueses. Devido à passagem do ciclone tropical Idai, que fustigou a zona centro do país e deixou milhares de famílias sem casa e, sobretudo, sem ter o que comer, vários grupos e comunidades mobilizaram-se para prestar a solidariedade. E os músicos moçambicanos não se deixaram de fora. Estes em conjuntos promovem um concerto solidário a decorrer esta sexta-feira. Que a ZAP, a Puma, a Faisal António e a Bem Entretenimento decidiram juntar esforços para fazer um show solidário alusivo ao ciclone Idai. A Clé também juntou-se a este projeto, que trouxe os cantores do seu grupo, que decidiram vir para Moçambique para agraciar os moçambicanos com um espetáculo único, onde temos cerca de 53, 54 cantores moçambicanos, angolanos e portugueses. Os organizadores do concerto dizem que esta é uma oportunidade dos moçambicanos contribuírem para algo de bem para a sociedade. É mais para continuar a fazer o apelo às pessoas da necessidade desses donativos. Daí nós não estarmos a cobrar nada para a entrada e sim pedirmos que as pessoas estejam engajadas a fazer estes donativos, porque realmente eles precisam e muito. Toda ajuda, como já disse o Marco, tudo pouco é muito para eles. Para quem não tem nada, tudo pouco é muito. Os músicos ficam felizes em poder ajudar, prestando a sua voz de forma gratuita. Em nome de todos os artistas moçambicanos em especial, estamos preparados para dar o nosso contributo através da música, e aproveito de convidar a todos aqueles que estão lá em casa para que se façam presente, porque precisamos do contributo de todo moçambicano neste momento. Quer dizer que estamos aqui para nos juntar aos nossos irmãos de Moçambique e de alguma forma conseguirmos arrecadar o maior número de donativos para ajudar aqueles que neste momento precisam de nós, que são os nossos irmãos da Beira. O concerto em apoio às vítimas do ciclone Idai, com mais de 50 artistas, vai decorrer no campo de Machaquena, na cidade de Maputo, a partir das 17 horas desta. Fazedores de cultura de Moçambique, Portugal e Angola unirem-se para ajudar as vítimas do ciclone Idai. Vamos para a Arena Internacional. Depois do pedido de demissão que foi aceito de Abdelaziz Bouteflika, a Argélia tem um novo presidente e chama-se Abdelkader Ben Salah. É o novo presidente interino da Argélia, Abdelkader Ben Salah, antigo presidente do Senado de 77 anos, vai assumir por 90 dias as rédeas do país. E como prevê a Constituição argelina, depois do Conselho Constitucional ter aceito a renúncia de Abdelaziz Bouteflika, que esteve na presidência do país durante 20 anos. Mas, como explica o jornalista argelino Kamel Zaid, milhões de pessoas saíram à rua desde o início do movimento de contestação e opõem-se às soluções apresentadas, recusando figuras que simbolizam o sistema de Bouteflika e como Ben Salah. Isso constitui um problema. As manifestações vão continuar até que essas figuras da velha guarda sejam afastadas. 2 dezenas de associações argelinas apelaram à manutenção da pressão e contra o regime e convocando novas manifestações para esta sexta-feira. Reclamam uma transição independente do poder e defendem que alguém como Ben Salah não pode garantir uma eleição presidencial. Na Arena Nacional e também no desporto, o Moçambola, que devia ter arrancado no fim de março e não arrancou devido ao ciclone Idai, já tem uma nova data e é 27 de abril. A data foi anunciada esta quinta-feira pela Liga Moçambicana de Futebol e os representantes dos clubes no modelo regional das duas séries. Em conta os aspectos do regulamento de competições e alguma organização interna que é preciso que os próprios clubes
tenham, em termos de garantias das obras que estão a realizar na zona centro. Então foi determinante que o dia 27 de abril seria o dia ideal para arrancarmos o Campeonato Nacional. A questão do modelo já foi analisada em Assembleia Geral, que realizamos no mês passado, e hoje apenas estamos a decidir em relação à data do arranque do Campeonato Nacional. Não foi matéria de análise hoje isso, porque já foi decidido aquilo que vai acontecer em Assembleia Geral, realizada no mês passado. Este é um trabalho que a Liga está a fazer com a Federação, é verdade que é a nossa preocupação e nós deixamos ficar esta preocupação aqui na mesa, mas a Liga já garantiu que está a trabalhar com a Federação e queremos nós acreditar que realmente a Liga vai saber encontrar junto da Federação meios para que o campeonato, na altura do fecho da época, termine o campeonato. É verdade que vai doer, porque acredito eu que vai haver jogos ao meio de semana e nós não gostamos, sobretudo nós aqui do Sul, porque isso belisca aquilo que é a nossa receita, mas estamos prontos para 8h56 em Moçambique. É momento para voltarmos a atualizar a informação meteorológica na tela. Quanto ao comportamento do tempo na zona norte do país, haverá céu pouco nublado e localmente muito nublado para o extremo norte daquela região. Aguaceiros ou chuvas fracas, acompanhadas por vezes por trovoadas a norte das províncias do Niassa e Cabo Delgado. Vento de sueste a nordeste, fraco a moderado, também poderão se registrar naquela região. Na zona centro haverá céu pouco nublado, localmente muito nublado na província de Manica, e na mesma província há a possibilidade de ocorrência de chuvas fracas. Vento de sueste a nordeste, fraco a moderado, soprando por vezes com rajadas. Para a zona sul do país, as províncias de Inhambane, Gaza e Maputo, a previsão de céu geralmente muito nublado, ocorrência de chuvas fracas, localmente moderadas para as províncias de Maputo e Gaza. Vento de nordeste fraco, rodando para sudeste moderado, soprando por vezes com rajadas muito fortes. Assim fizemos mais uma edição do Jornal da Manhã. Obrigado pela sua preferência, obrigado pela audiência. Nós somos a TIM, televisão de profissionais comprometidos em trazer a informação com responsabilidade, objetividade e transparência. Muito obrigado pela sua audiência. Pode acompanhar este jornal também no YouTube. É só escrever TIM-TV, espaço televisão. Até segunda-feira, pontualmente, às 8 horas.